Desde o dia em que descobri que estava grávida, uma mistura de sentimentos tomou conta de mim: alegria, medo, ansiedade. Eu sempre sonhei em ser mãe, mas nada me preparou para o turbilhão que essa gestação trouxe, principalmente por causa do que estava acontecendo em casa com Eduardo, meu marido. Ele mudou completamente. Antes calmo e carinhoso, virou uma pessoa fria e indiferente, que mal olhava na minha cara. As discussões, que antes eram raras, viraram rotina. Eu sentia que ele não queria mais me ver nem perto, quanto mais com o bebê a caminho. Certa noite, já no final da gravidez, a ansiedade me sufocava. Eu estava sozinha na sala, tentando controlar as contrações falsas que começavam a aparecer, quando resolvi pedir ajuda a ele. Minha voz estava fraca, quase um sussurro. Eduardo, por favor, eu estou com medo do parto. Preciso de você. Ele me olhou com um sorriso cruel, sem o menor traço de preocupação. Se morrer, menos gasto para mim, haha, ele disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O silêncio que veio depois daquela frase foi pior que qualquer palavra. Meu corpo tremeu, minhas mãos suaram frio, e as lágrimas que não consegui segurar começaram a escorrer. Eu me sentia invisível, uma sombra dentro daquela casa que deveria ser nosso lar. Nos dias que se seguiram, a distância entre nós só aumentou. Eu mal conseguia olhar para ele sem sentir uma dor no peito. Tudo que eu queria era um pouco de carinho, um pouco de cuidado, mas ele não estava lá. Estava sempre com a cara fechada, bebendo demais e desaparecendo por horas. Por sorte, eu encontrei uma pessoa que se tornou minha âncora, Ana, a enfermeira que cuidava da minha gestação no posto de saúde. Ela percebia meu desespero, e mesmo quando eu tentava esconder, suas perguntas gentis e seu olhar atento faziam com que eu me abrisse aos poucos. Luísa, você não está sozinha. Pode contar comigo, ela disse uma vez, quando me viu chorando durante uma consulta. Eu queria acreditar nela, mas a verdade era que eu me sentia cada vez mais perdida, e o medo do parto só aumentava. No fundo, eu sabia que aquela frase cruel de Eduardo não sairia da minha cabeça tão fácil, e que a luta para enfrentar aquele momento não seria só física, mas emocional. Enquanto isso, em casa, as noites eram longas e silenciosas. Eu tentava cuidar da casa, preparar o quarto do bebê, mas a falta de apoio e o desprezo dele me consumiam. Eu precisava de ajuda, precisava de alguém que me dissesse que tudo ficaria bem, mas só ouvia o vazio. Ana passou a me visitar em casa, discretamente, para me dar apoio e algumas dicas para o parto e a chegada do bebê. Sua presença era como um sopro de ar fresco em meio ao sufoco. Ela virou minha confidente, minha amiga, minha esperança. Eu mal podia imaginar o que estava por vir, o dia do parto, a revelação de Eduardo e a reação de Ana diante de tudo aquilo. Mas naquele momento, a única certeza era que eu não poderia contar com meu marido e que precisaria de toda a força que conseguisse reunir para seguir em frente. O dia do parto se aproximava, e a ansiedade que me consumia parecia crescer a cada instante. Aquele misto de medo, insegurança e tristeza me acompanhava em todos os momentos. Eu tentava me concentrar na minha filha que estava prestes a nascer, mas o peso da ausência de Eduardo pesava demais no meu coração. Ele estava cada vez mais frio e distante. Parecia que já não havia mais espaço para mim na vida dele, como se eu fosse um incômodo do qual ele só quisesse se livrar. Eu passava horas sozinha em casa, sentindo as contrações leves e me perguntando se conseguiria aguentar o parto sem ele ao meu lado. Naquela noite em que as contrações ficaram mais fortes, eu me senti realmente desamparada. Eduardo disse que tinha alguns compromissos de trabalho, mas o que eu percebi era um claro desinteresse. Meu celular estava descarregado, e eu não sabia quem chamar. A dor aumentava, e a ansiedade apertava meu peito. Consegui ligar para Ana, minha melhor amiga e enfermeira, que logo veio até minha casa. Quando ela chegou, senti um pouco de alívio. Ana cuidou de tudo com uma calma que eu precisava naquele momento. Ela arrumou a bolsa da maternidade, me ajudou a respirar melhor e me acompanhou até o hospital, onde, para meu alívio, já me esperavam. O hospital era um lugar cheio de luzes frias e vozes apressadas, mas eu precisava focar naquele momento. Ana ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão, explicando cada procedimento,
me encorajando a não desistir. Ela se tornou meu porto seguro quando senti que o mundo desabava. Eduardo apareceu uma única vez no hospital. Entrou com um olhar vazio, sem demonstrar emoção alguma. Mal disse uma palavra e, ao invés de conforto, trouxe uma carga pesada de rejeição. Seus olhos pareciam dizer que eu era um problema, um fardo que ele não queria carregar. As horas passaram devagar, e o esforço para trazer minha filha ao mundo foi intenso. Mas quando finalmente segurava nos braços, toda a dor foi esquecida por um instante. Era como se, naquele pequeno ser, estivesse toda a minha esperança. No entanto, a felicidade foi interrompida por uma frase cruel e inesperada de Eduardo. No dia seguinte, quando voltou ao hospital, com um sorriso cínico e voz alta, disse para todos ouvirem: "Esse filho nem deve ser meu." O choque foi imediato. Todos os olhares se voltaram para ele e depois para mim. A incredulidade me paralisou por segundos, mas a dor no peito foi maior. Nunca imaginei que ele pudesse ser tão cruel, especialmente naquele momento. Para minha surpresa, minha cunhada Mariana, que estava no hospital para visitar o irmão, não ficou calada. Ela sempre percebeu a frieza de Eduardo comigo e nunca concordou com o jeito que ele me tratava. "Cala a boca, Eduardo", disse ela, com firmeza e coragem. "Se não é seu filho, problema seu. Mas aqui, dentro dessa família, essa criança tem todo o nosso amor e respeito. Você vai aprender a aceitar isso, goste ou não." Eduardo tentou retrucar, mas a força no olhar de Mariana o fez silenciar. Foi a primeira vez em muito tempo que eu senti que tinha alguém do meu lado para enfrentar aquela situação absurda. Nos dias que se seguiram, Mariana passou a me apoiar mais intensamente. Ela ajudava com a bebê, organizava a casa e me encorajava a não desistir, mesmo com o peso do desprezo do marido. Era como se uma luz começasse a brilhar no fim do túnel. Mas, mesmo com esse apoio, a dúvida que Eduardo plantou em mim permanecia. Será que ele realmente acreditava que a criança não era dele? Ou aquilo era só uma desculpa para justificar o quanto ele me desprezava? Minha cabeça estava cheia de perguntas, e eu precisava de respostas para proteger minha filha. Ana continuava ao meu lado, cuidando da minha saúde física e mental. Era uma presença constante e reconfortante, e juntos começamos a pensar no que poderia ser feito para garantir que minha filha tivesse um futuro seguro. Mas a verdade, eu ainda não sabia, estava prestes a vir à tona. Um segredo de Eduardo, que ele tentou esconder, estava para ser revelado, e essa revelação mudaria tudo, não só para mim, mas para toda a nossa família. Os dias após o nascimento da minha filha foram um turbilhão de sentimentos confusos. Eu estava exausta, fisicamente fragilizada pelo parto, e emocionalmente à beira do colapso. Cada vez que olhava para a carinha dela, sentia um amor imenso, mas também a sombra do desprezo de Eduardo, que mal se importava em me ajudar ou sequer olhar para o bebê. Ele continuava ausente, bebendo cada vez mais, e quando estava em casa, a frieza dele era cortante. Nem sequer tentava disfarçar seu desdém por mim e pela nossa filha. Eu me sentia invisível, uma estranha dentro da minha própria casa. Mariana, minha cunhada, foi a única que não me abandonou. Ela vinha quase todos os dias, ajudava a cuidar da bebê, trazia comida, fazia companhia. Era uma presença silenciosa e firme, como um porto seguro em meio à tempestade que minha vida tinha se tornado. Senti que, apesar de tudo, ainda havia esperança. Mas a dúvida que Eduardo havia plantado na minha cabeça, se aquela criança era realmente dele, martelava incessantemente. À noite, quando o silêncio dominava, eu me questionava se tinha feito a escolha certa ao casar, se realmente valia a pena insistir naquele relacionamento tão podre e cheio de traições. Até que um dia, Mariana apareceu com um envelope fechado, o rosto sério. Ela disse que, por acaso, tinha encontrado algo que não deveria, algo que Eduardo tentava esconder a todo custo. Meu coração disparou, uma mistura de medo e curiosidade tomou conta de mim. Quando abri o envelope, meus olhos se encheram de lágrimas. Eram prints de conversas entre Eduardo e uma mulher, cheia de juras falsas, promessas e planos para manter o caso escondido.
Ele falava abertamente sobre como queria usar a dúvida sobre a paternidade da nossa filha para me controlar, para me humilhar, para me fazer sentir pequena. Eu senti uma raiva quente crescer dentro de mim, misturada com tristeza e uma estranha sensação de alívio. Finalmente, tinha prova do que eu sempre suspeitara. Ele nunca me amou, só me usava como um peão no jogo cruel que ele criará. Naquela mesma noite, convoquei Eduardo para uma conversa, com Mariana ao meu lado para me apoiar. Ele tentou negar, inventar desculpas, dizer que tudo era mentira, mas quando mostrei os prints, sua expressão mudou. O orgulho dele foi pisoteado, e ele ficou sem palavras. Encarei-o firme e disse, com voz que nem eu sabia que tinha: "Você não é digno de ser pai da minha filha. Eu mereço respeito, e essa criança merece um pai que a ame de verdade, não um homem que a usa para me machucar." Ele saiu dali derrotado, e algo dentro de mim se quebrou para sempre. O medo, a insegurança, a submissão. Eu não era mais aquela mulher que aceitava humilhações calada. Eu era mãe, e lutaria com todas as minhas forças para proteger minha filha daquele homem. Mariana ficou comigo durante toda a semana, ajudando a cuidar da bebê e me incentivando a buscar ajuda legal. Juntas, começamos a planejar um futuro longe da sombra de Eduardo, com a certeza de que minha filha teria uma vida digna, mesmo sem o pai que não a queria. Foi doloroso, foi difícil, mas aquele foi o ponto de virada. Entre lágrimas e medos, eu descobri a força que tinha dentro de mim. E, naquele momento, jurei que nada nem ninguém jamais pisaria na minha dignidade ou na felicidade da minha filha. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!